aqui, a professora Marli André também. Nós sabemos que existem algumas apresentações acontecendo, os pôsteres, a gente reconhece essa necessidade também, mas a gente precisa iniciar as nossas atividades exatamente por conta do tempo. Tá? Hoje teremos mais um dia de atividades desenvolvidas pelo Fórum. Som. Com o apoio, né, e a colaboração dos nossos programas irmãos, o PED, o currículo, daremos a palavra à ilustríssima senhora, professora doutora Marli Elisa Dalmaso Alfonso de André, coordenadora do Programa de Formação de Formadoras, para a abertura das nossas atividades. Por gentileza, professora. Boa tarde. Nós estamos começando meio atrapalhados assim com as pessoas chegando, mas como nós temos um tempo, né, todo marcado para as nossas atividades, a gente vai iniciar assim mesmo com essa informalidade, porque nós também temos a professora, nossa conferencista também tem horário, então, e nós também temos, né, na sequência das nossas atividades. Com muita satisfação que eu abro essa segunda sessão do nosso segundo seminário de práticas, para começarmos o dia muito bem. Já começamos com os pôsteres, né? Mas agora, na sequência, nós vamos ter a presença da professora doutora Sandra Zaque Alian de Souza, que é a nossa convidada para a conferência de hoje. Eu não vou fazer a apresentação, porque a Adelina vai fazer. A professora Sandra Maria possui graduação em Pedagogia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestrado em Educação Currículo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professora colaboradora da Universidade de São Paulo, tem experiência na área de educação, com ênfase em política, planejamento e avaliação educacional, atuando principalmente nos seguintes temas: política educacional, avaliação escolar e ensino. Muito obrigada, professora. Vou passar a palavra para a senhora. Boa tarde a todos os presentes. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês no segundo seminário, reencontrando tantas amigas queridas, né? Agora estou vendo a Ana, que não tinha visto ainda, que foi minha orientadora. Meu mestrado foi feito aqui na PUC, é uma instituição pela qual eu tenho muito carinho, né? E foi onde também eu comecei os estudos de forma mais temática relativos à avaliação, uma aproximação com o campo da avaliação educacional, né? E acabou que foi um campo ao qual eu me dediquei de forma prioritária na minha vida acadêmica, né? É uma alegria muito grande. Oi, Nelson, agora que eu vi, eu falei, as minhas amigas, o Nelson também, né? É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu sei que nós temos um tempo restrito, né, para tratar de uma temática que ela foi proposta de uma forma bastante mais ampla do que eu acabei delimitando, né, porque seriam quase que vários efeitos de políticas educacionais hoje nas escolas, e eu ponderei com a professora Marli, eu falei, eu acho que em 1 hora, para a gente trabalhar uma diversidade de políticas e seus efeitos, talvez seja mais produtivo eu focalizar nas iniciativas de avaliação externa, inclusive considerando que, dentre as políticas mais influentes nos contextos escolares,
talvez a avaliação não só foi a primeira iniciativa de política educacional que, de forma mais sistematizada, vem impactando as práticas escolares, mas também de forma mais perene, né? Com desdobramentos, com ampliações das iniciativas de avaliação em larga escala. Daí, então, o título que eu acabei estabelecendo para essa exposição tenha sido, então, avaliações externas e repercussões no trabalho escolar, desafios que se colocam aos formadores de professores, né? Que é prioritariamente desse lugar que vocês estão aqui, né? Como alguém que atua nas escolas, atua em órgãos intermediários de redes públicas de ensino, com uma função de formação de profissionais da educação, né? Eu acabei optando por essa estrutura de exposição, que eu chamei algumas noções iniciais de avaliação, que eu costumo sempre trazer, independente do foco, da vertente ou da dimensão que a gente vai tratar. Aí, fazer uma referência a algumas vertentes da avaliação, que seria avaliação de aprendizagem, autoavaliação institucional e avaliação externa em larga escala, que seria a vertente que a gente vai dedicar com maior profundidade. Por que eu faço questão de trazer, mesmo que en passant, uma referência à avaliação da aprendizagem e avaliação institucional? Porque eu considero que, do lugar que vocês, profissionais da educação, ocupam como formadores no âmbito de escola e de redes de ensino, nós precisamos tomar o cuidado para não tirar de cena a discussão de avaliação de aprendizagem institucional. Porque o que eu tenho observado é que, a partir de meados dos anos 80, muitas iniciativas foram focalizadas na discussão de avaliação de aprendizagem, em propostas de alteração das práticas, das concepções escolares, e isto tem ganhado um segundo plano face à centralidade, à visibilidade que vem sendo dadas às iniciativas de avaliação externa à escola. Então, eu acho importante resgatar que a atuação de vocês, enquanto formadores, né, de profissionais da educação, eu diria que é quase que um princípio não tratar de forma desvinculada, ao menos, essas três vertentes de avaliação. E depois abrir indicações para o debate, que eu sei que nós não vamos ter muito tempo para isso, mas, mesmo que esse debate não possa ocorrer aqui, nesse momento, né, eu acho que eu deixo para vocês como elementos para darem continuidade, ou no âmbito do próprio evento, ou nas atividades didáticas do curso, né? Então, acho que a primeira, que é o que eu digo, que eu sempre parto da ideia do que efetivamente significa tratar de avaliação, né? Avaliação sempre é uma atividade que carrega no seu exercício a afirmação de valores, né? Seja na maneira como eu desenho uma proposta avaliativa, seja na maneira como eu implemento uma proposta avaliativa e, principalmente, o uso que eu faço dos resultados da avaliação, são práticas que eu estou, por meio da avaliação, afirmando valores, né?
Então, a avaliação ela tem uma dimensão técnica, mas ela tem uma dimensão política e ideológica. Então, o núcleo, a ação principal que caracteriza o ato de avaliação é a ideia de julgamento, né? No entanto, eu lembro que, na verdade, esse julgamento ele é antecedido de uma série de dados, de uma série de informações sobre o objeto que está sendo avaliado, sobre a realidade que está sendo avaliada, e, portanto, a avaliação pressupõe uma descrição e uma análise do objeto que está sendo avaliado. Ela pressupõe, e aí está a essência do ato de avaliar, que é um julgamento com base em valores, né? Lembram-se que o termo avaliação significa dar valor a. Então, ela significa uma valoração daqueles dados e daquelas informações, mas ela não pode, não é uma atividade que se encerra no julgamento, né? A avaliação tem que trazer consequências, né? Dizer que a avaliação tem que trazer consequências não significa que são consequências positivas ou negativas. Ela tem que trazer consequências. Elas serão positivas ou negativas de acordo com o olhar de quem está fazendo a avaliação, né? De acordo com o olhar do avaliador. E aí sempre ela está referenciada numa expectativa do que é desejável, do que é esperado em relação ao objeto de avaliação. Então, portanto, a partir desse julgamento, eu devo decorre dele, ou deve decorrer desse julgamento, um processo de decisão e um processo de intervenção na realidade, né? Quando a gente está falando da avaliação da escola, ou da avaliação na escola, nós podemos estar se referindo a diferentes vertentes, né? Nós podemos estar falando de avaliação de aprendizagem, nós podemos estar falando de avaliação de programa, nós podemos estar falando de avaliação docente, nós podemos estar falando de avaliação institucional. Mas eu acho imprescindível que a gente traga sempre para o debate, afinal, qual é o projeto pedagógico que a gente está tomando como referência. Quer dizer, qual o projeto, no limite, qual é o projeto social que nós, no âmbito dessa escola, ou no âmbito da diretoria de ensino, enfim, no âmbito do espaço em que vocês estão atuando, qual é o projeto social que está sendo afirmado por meio das práticas escolares, né? Então, qualquer que seja a dimensão que a gente for vivenciar de avaliação educacional no contexto da escola, ou qualquer que for a perspectiva que a gente for delinear para a avaliação da escola, e, portanto, a avaliação na ou da escola, o projeto pedagógico precisa ser tomado como referência, né? E eu destaco aqui, quer dizer, ao formador cabe a tarefa de trazer à tona a diversidade de visões, de valores, de perspectivas que convivem na unidade escolar, né? A gente tem vários estudos que tendem a reiterar o caráter burocrático que os projetos pedagógicos acabam tomando, né? Ele acaba, muitas vezes, se resumindo a um documento em que são declaradas um conjunto de intenções, de prioridades, de metas a serem atingidas, mas, na verdade, ele acaba permeando muito pouco o cotidiano escolar. Uma função básica que eu entendo do formador de professores
é justamente dar visibilidade de qual é o projeto real que é vivenciado naquela escola, né? Quais são os valores que, de fato, estão sendo afirmados por meio das práticas escolares. E, claro, que convivem no interior da escola uma diversidade de perspectivas, né? E que elas existem, e cada sujeito que participa da escola, sejam os professores, sejam os técnicos, funcionários, os alunos, os próprios pais, cada um traz para dentro da escola uma visão de homem, de mundo, do que é ensino, de quais são suas prioridades, quais são suas expectativas, e cabe ao formador interagir com essas diferentes perspectivas, com esses diferentes projetos que convivem no espaço escolar, e para ir criando consensos e acordos provisórios para a implementação do trabalho, né? Nesse sentido, quando a gente está pensando, não basta num processo de formação, aliás, se bastasse, a gente já teria superado muitos dos desserviços para os quais a avaliação da aprendizagem muitas vezes vem servindo, né? Trazer essas e outras tantas contribuições que a gente tem na literatura. Agora, eu acho que nós... por que eu estou trazendo isso? Porque eu acho que o desenho que as avaliações externas vêm assimilando e preponderantemente, elas vêm condicionando uma visão da avaliação da aprendizagem que está abrindo mão dessas principais funções. Eu já vou depois me referir a isso. Por que eu acho importante, num processo de formação, resgatar toda uma fundamentação em relação à avaliação da aprendizagem, né? Porque eu costumo dizer que a gente até deixou de lado, a gente não discute mais a avaliação de aprendizagem, a gente só discute a avaliação de desempenho. Eu acho que é importante demarcar essa diferença. Quer dizer, as provas externas, as avaliações externas, que têm se resumido quase que exclusivamente à aplicação de provas, elas avaliam a proficiência dos alunos, né? O desempenho dos alunos num determinado momento em relação a determinadas disciplinas, a recortes de determinadas disciplinas e algumas habilidades previstas. Mas ela não dá conta de um processo de avaliação de aprendizagem, que é processual, que visa o diagnóstico, que visa o acompanhamento, que visa subsidiar intervenções no processo. Então, ao se dedicar a discutir, por exemplo, a questão das avaliações externas, eu acho que é importante resgatar essa discussão de avaliação de aprendizagem, inclusive diferenciando as suas funções, diferenciando as suas intencionalidades e diferenciando as suas potencialidades e os seus limites, né? Então, portanto, embora, quando a gente está falando de avaliação de aprendizagem, a gente está circunscrito no contexto da escola, vocês vão ver que já vou falar, nós vamos ter que estabelecer diálogos com a avaliação externa, mas dentro dos limites do que elas podem iluminar o processo de compreensão do trabalho escolar, né? Nesse sentido, é que eu trago a ideia da avaliação institucional, que eu acho importante, porque ela amplia a ideia de você focar a avaliação na escola de forma sistemática somente ao desempenho, ao acompanhamento do desenvolvimento dos alunos. Então, o que a avaliação institucional traz? Ela traz a ideia de que o processo escolar, o sucesso ou fracasso escolar, ele é decorrente de um conjunto de ações, interações, relações, dinâmicas, práticas, concepções que ocorrem na instituição escolar como um todo, né? E que são resultantes das
da participação e da interação dos diversos sujeitos que convivem no espaço escolar, né? E aí é que eu costumo situar que eu entendo que cabe ao formador, né, que muitas vezes está usualmente na figura ou de um professor ou de um coordenador, né, passar a vivenciar, no contexto da escola, uma perspectiva de avaliação que contemple a autoavaliação, quer dizer, os próprios sujeitos da escola se autoavaliarem e avaliarem a instituição, que significa avaliar condições de insumo, processos de trabalho, relações de trabalho, resultados de trabalho, num processo de autoavaliação, mas, ao mesmo tempo, abrir-se para uma avaliação externa, né? E a avaliação externa, também em função do lugar que a avaliação em larga escala acabou ocupando nas políticas educacionais, ela acaba se resumindo às provas externas que são aplicadas pelos alunos, né? A avaliação externa ela poderia recorrer a outras evidências, a outras fontes, a outros indicadores, né? Para ser bastante rápida num exemplo que eu acho que ajuda a ilustrar isso, por exemplo, se eu faço um acompanhamento do que acontece com os egressos dos alunos da minha escola. Quer dizer, a partir do olhar dos novos lugares que eles estão ocupando. Quer dizer, aonde eles se inseriram, se forem cursos de formação profissional, o que os seus empregadores, como é que os seus empregadores estão avaliando. Tudo isso é avaliação externa. Como determinadas instâncias da comunidade onde a escola está inserida, vê a participação dos alunos da escola nesses grupos sociais, nessas organizações sociais, tudo isso seria uma avaliação externa do trabalho escolar. Nós aqui vamos focalizar na avaliação em larga escala, por ser o nosso objeto, né? Mas, de qualquer forma, eu entendo que cabe aos formadores levarem para dentro do debate da escola uma visão abrangente de avaliação, né? Que não se restringe só a uma avaliação do aluno, que implica uma avaliação da organização escolar na sua totalidade, que não se limita à avaliação de resultados, que envolve a participação de diferentes sujeitos internos e externos à escola, né? Então, a dar essa outra abrangência, né? E agora nós vamos, então, nos deter mais especificamente no que é o foco do nosso trabalho, da nossa discussão hoje, que é a avaliação externa em larga escala, que, na verdade, talvez, dentre as diversas iniciativas de política educacional, tenha sido aquela que, de forma mais forte, mais incisiva, venha, de fato, impactando desde desenhos de política educacional até projetos pedagógicos de escola, desde a ação de governantes e secretários de educação, sejam secretários estaduais, secretários municipais de educação, até os profissionais que atuam dentro da escola, diretores, professores e os técnicos da escola, né? Nós estamos já com mais de 2 décadas, né, de vivência de desenhos de avaliação em larga escala, e é algo que hoje eu diria que está consolidado no nosso país, e, mais do que isso, eu acho que ele está legitimado pela sociedade brasileira. Acho que a gente já tem um reconhecimento de que os resultados dessas avaliações expressam a qualidade da educação. E acho que é nesse contexto que nós temos que
se situar e atuar, né? Mostrando potencialidades, mas também mostrando limites e possíveis riscos, dependendo do uso que a gente vier a fazer das avaliações externas em larga escala, né? Eu lembro logo que o MEC começa a desenhar o seu Sistema Nacional de Avaliação de Educação Básica, o SAEB. Eu optei por fazer uma referência à iniciativa federal, gente, mas hoje quase todos os estados brasileiros, mais de 20 estados brasileiros, já têm seus sistemas próprios de avaliação, e eu estou tendo oportunidade de participar de uma pesquisa que está coordenada pela Fundação Carlos Chagas e pelo INEP, que fez um levantamento em âmbito nacional em todos os municípios brasileiros, para identificar, ao menos no que eles dizem, né? Se eles dizem que têm e que fazem avaliações próprias no âmbito municipal. Foi uma pesquisa bastante exitosa em termos do número de respondentes, porque foram mais de 70% dos municípios que responderam à pesquisa, então é bastante forte, né, a evidência. E o que a gente pode constatar é uma tendência de que também os municípios venham a desenhar os seus sistemas próprios de avaliação de rede. Então, no mínimo, a gente está tendo assim, duas instâncias, né? Federal, provas, eu estou chamando de provas porque, no fundo, elas têm se resumido a isso. Avaliações externas em larga escala do governo federal, que nós temos essas 3 modalidades, que eu estou lembrando, né, para vocês aqui, porque ela nasce inicialmente como uma avaliação que hoje ela chama NEB, né? Na verdade, o SAEB era o que eu estou caracterizando aqui como a NEB, que é realizada por amostragem, né? O SAEB nasce assim, ele visava inicialmente era subsidiar os formuladores de política, e por isso ele trazia evidências que não visavam informar decisões de natureza da escola, né? Muitos estados, inclusive nesse momento, começam a sentir a necessidade de avaliar a escola, né? E não necessariamente usar esses resultados para a política. E aqui nessa transição do ANEB para a ANRESC, que é a Prova Brasil, que essa sim é de caráter censitário, muitos estados fizeram as suas, inclusive o estado de São Paulo, dizendo: não, nós queremos resultado por escola, né? Porque até então o máximo que se tinha de comparação era a comparação entre os estados. Eu lembro, na época, eu fui fazer um trabalho de assessoria no estado do Ceará, e nas primeiras reuniões eles diziam assim: não, porque a nossa meta é chegar no G8, G8, G8. O que era o G8? Era chegar nos 8 melhores resultados em termos estaduais do Brasil, né? Então, eles usavam essa imagem do G8, dos países desenvolvidos, para dizer que essa era a expectativa. Então, inicialmente, pelo fato dele não ser, do SAEB não ser censitário, ele não permitia esse impacto tão direto nas escolas, ele nasce com essa visão. Na minha leitura, e isso é uma coisa que eu já afirmava logo que nasce essa proposta, esse desenho de avaliação, e cada vez mais eu acho que tem essa vertente muito forte. Eu acho que a avaliação, elas têm essa avaliação em larga escala, com este foco, ela tem servido muito para mudar a forma de gestão da educação, né? Eu acho que no limite, quer dizer, o que eu tenho é uma avaliação usada como um instrumento de gestão educacional, um delineamento de uma gestão que tem foco nos resultados, que procura estabelecer metas e acompanhar
o alcance de determinadas metas, que desenha toda uma lógica de relações, interações por meio da contratualização de resultados, né? Então, é uma nova forma de conceber a gestão da educação. E acho que a avaliação, uma parte dela cumpre esse papel, e ela se integra num redesenho das formas de gestão, né? Eu acho que o Estado brasileiro, que talvez mais plenamente tenha redesenhado a forma de gestão da educação e tendo na avaliação dos seus pilares centrais foi o Estado de Minas Gerais, né? Acho que São Paulo também tem muitas evidências nesse sentido, mas acho que Minas eles conseguiram um arcabouço técnico e legal de normatização mesmo da forma de gestão da sua rede, em que a gente vê muito esse lugar que a avaliação ocupa como talvez um dos principais instrumentos de gestão educacional. Mas eu vou olhar menos para as políticas aqui, vou tentar olhar mais como é que isso pode estar impactando o trabalho escolar e os desafios que se colocam para os formadores, né? Então, o que a gente percebe com esse delineamento é aquilo que a Alicia Bonamino e eu escrevemos num artigo, que a gente foi tendo gerações da avaliação educacional, né? Então, num primeiro momento, uma perspectiva censitária, que não permitia tanto controle, tanto escalonamento, tanta classificação. Num segundo momento, uma perspectiva já mais associada à divulgação de resultados e com uma preocupação e com uma ênfase com a ideia de classificação, de ranqueamento, e, mais recentemente, as iniciativas que buscam associar os resultados das avaliações a incentivos, né? Sejam incentivos para professores, sejam incentivos para as escolas, né? Sejam incentivos que incidam na carreira ou sejam incentivos pontuais que não venham a incidir na carreira docente, né? E alguns para alunos, né? Premiações e tudo mais para alunos. Então, eu acho que são gerações que elas vão, de algum modo, fortalecendo o potencial das iniciativas de avaliação em larga escala virem a influenciar as relações e interações que se estabelecem na escola. E é interessante que, quando a gente olha as iniciativas municipais da pesquisa que eu me referi há pouco, vocês vejam, a Prova Brasil é criada em 2005 e, em 2007, nós temos a criação do IDEB, né? Elas estão muito... Você tem um grande número de iniciativas municipais que começam, que têm esses anos, a partir de 2005, como referência. Então, em termos de estratégia de indução de política, a criação do IDEB ela foi muito bem sucedida nesse sentido. Ela conseguiu mobilizar os formuladores de políticos, gestores educacionais e as escolas em torno do alcance do IDEB ou de melhoria do IDEB, né? Aqui de forma bastante sintética, eu destaquei algumas tendências que vêm marcando tanto iniciativas federais, como estaduais, como algumas iniciativas municipais que a gente tem conhecimento, né? Uma ênfase na mensuração de desempenho de alunos por meio de avaliação externa e em larga escala. Resultados de provas são interpretados como evidência de qualidade de ensino de um dado sistema ou de uma rede ou escola. É uma noção de qualidade, hoje, que está disseminada. Quer dizer, é incrível, porque ela está tão disseminada que nós, pesquisadores, muitas vezes a gente, até para falar de um jeito mais sintético, se a escola é de qualidade,
a gente já assumiu. Falar, ela tem um alto IDEB, né? E a gente está esquecendo que o IDEB ele pode até ser um indicador que me ilumina um pedacinho da qualidade daquela escola, mas nós estamos adotando o IDEB, e aí eu estou falando nós, pesquisadores, porque às vezes a gente tem um movimento, nós precisamos perceber esses movimentos que a gente também acaba assimilando algumas coisas. Mas a escola, principalmente, tem tido, nos resultados dessas provas, acho que a tendência das escolas, gradualmente, se no momento inicial elas até ignoravam esses resultados, né? Está acontecendo a prova, é o SAEB. Gradualmente, as pesquisas têm mostrado, e agora a gente está na fase das pesquisas que estudam as repercussões das avaliações externas no cotidiano escolar, nas práticas pedagógicas, no currículo. Cada uma tem um foco para pôr luz. E o que a gente está percebendo é que essa ideia de mensuração de desempenho de aluno ela está sendo absorvida cada vez mais pela escola. Eu costumo dizer que eu nem me surpreendo com isso. Inclusive, quando falo uma nova cultura da avaliação, eu falo, gente, esta é a velha cultura da avaliação. A escola não tem resistência nenhuma, no meu entendimento, para assimilar a ideia de que a avaliação de aluno é feita por meio de provas e que as provas são reveladoras do desempenho, do desenvolvimento daqueles alunos. Ou seja, volta para dentro da escola o que a gente tanto tentou discutir, falando a avaliação não é só prova, a prova é um instrumento de avaliação, a avaliação tem que ser formativa, emancipatória, né, Ana? Enfim, tantas referências que foram trabalhadas, lutando com o quê? Com esta cultura de que a avaliação é prova. Então, não tem grande dificuldade de se acreditar que este é um caminho promissor para a melhoria da qualidade da educação. Percebe? Aí para os formadores, o que eu chamo a atenção? E essas questões têm que ser postas em debate. Que, no fundo, quando eu digo avaliação, a questão de debater valor, isso é um valor, gente. Está dentro da escola, está dentro da nossa sociedade, um valor de seleção, de classificação, de premiação dos melhores, de que as pessoas têm diferentes capacidades, que muitos não se esforçam, não se empenham, não são motivados. E são valores que a sociedade capitalista alimenta, né, dentro do ideário liberal. A avaliação sempre teve muito a serviço de afirmação desses valores. Na medida em que a gente estava pondo em questão esses valores, tentando romper com a escola seriada, com a ideia de repetência como algo desejável, né, para que o aluno aprendesse o que não aprendeu e tal, vem essa ideia de uma ênfase na mensuração de desempenho que traz, é confortável, a escola acolhe com certo conforto isso. Então, não adianta vocês, formadores, da minha visão, falar o que é o SAEB, o que é o SARESP, o que é a Prova São Paulo, o que é isso, o que é aquilo, como a matriz de referência, não sei o quê, papapá, e todo um discurso de temos que estar na escola democrática. Se a gente não puser em questão e em diálogo esse conjunto de coisas que estão acontecendo, né? Os dados, geralmente, são interpretados de forma descontextualizada, né? Eles vêm como algo que eles não são lidos à luz do contexto escolar, à luz da realidade escolar. Quer dizer, qual foi o processo de produção daqueles resultados, né? Quais são os condicionantes que estão presentes na produção daqueles resultados, né? A ideia da classificação, que, usualmente, esses resultados das avaliações elas acabam sendo divulgados por meio de
classificações e se associa, usualmente, esses resultados, seja o sucesso, seja o fracasso, os resultados desejáveis ou não desejáveis, aos alunos, aos professores, preponderantemente, né? E menos as redes de ensino, ou seja, menos as políticas implementadas, né? Eu costumo dizer que esse é um braço que a gente tinha que falar, bom, os resultados estão ruins, continuam ruins, tá. Os professores culpam os alunos e suas famílias. É impressionante como voltou um processo de culpabilização dos alunos de uma forma absurda, inclusive um parênteses, dando margem à defesa de avaliação e de descarregabilidade socioemocional de aluno. Tá? Que eu não vou, porque só isso já seria outra. Eu só quero deixar uma luzinha acesa para vocês, que precisa combater que isso está vindo com toda força, né? Várias empresas, organizações, ONGs, tal, interessadíssimas em impor no mercado, que não é pouco que se ganha, né, com essas avaliações de descarga, essa faceta ainda de avaliação socioemocional. Mas, enfim, eu estava dizendo, tem um processo de culpabilização. Quando a gente vê as políticas de incentivos dadas aos professores, é assim, para motivá-los, para incentivá-los a ensinar melhor, que significa, se eu estou falando isso, que ele poderia ensinar melhor e não o faz porque não está motivado, porque não quer, porque não se empenha, ou coisas desse tipo, né? Então, a forma como os resultados, muitas vezes, são divulgados e utilizados, ao invés deles apoiarem, darem suporte a uma compreensão, a ser uma das luzinhas que vai iluminar a qualidade do trabalho escolar, ele passa a ser a luz que ilumina qual é a qualidade dessa escola, né? Então, esses resultados eles podem ser úteis, podem, desde que colocado dentro das suas potencialidades e dos seus limites, né? Então, eu já falei um pouco dessa ideia da responsabilização e dessa ideia de premiação, né? Então, aqui eu fiz um destaque, eu pus o desafio é tomar esses resultados como um dos elementos que podem apoiar iniciativas que se voltem ao desenvolvimento de todos os alunos. Então, vocês vão dizer, bom, então você acha que a avaliação em larga escala ela não pode ser útil para o formador de formadores? Acho que ela pode. Ela pode ser útil, né? Desde que interpretada dentro do que ela informa, né? Usualmente, como é que elas são desenhadas? São provas de língua portuguesa e matemática, que se baseiam a sua construção em alguns descritores. Agora, um primeiro cuidado, que é preparar para as provas, que isso também virou uma questão nacional, fazer simulados, que, inclusive, é a expressão usada, né? Vamos fazer simulado. Então, eu falo que os meninos estão fazendo tanta prova, que acho que daqui a pouco nós não vamos ter mais tempo para ensinar, né? Porque, além do SAEB, da prova Brasil, da prova estadual, em alguns casos, provas municipais que são aplicadas bimestralmente, né? Eles ainda fazem os simulados preparatórios para as provas, né? Então, eu acho que essas avaliações, esses resultados, são parâmetros. Bom, considerando essas expectativas de aprendizagem, como os alunos estão, onde eles estão tendo mais dificuldade, aonde eles se mostraram melhor desempenho. Agora, não adianta eu fazer simulado, que eles não vão, mais prova e mais simulado, que eles não vão se sair melhores na prova. Quer dizer, se eu não pegar esses resultados como inclusive cotejar,
essa ideia que eu trago aqui, nesses 2 pontos, que eu falei não vai dar para a gente avançar em muitas coisas, eu trago 2 aspectos. Quer dizer, a interpretação pedagógica do desempenho dos alunos nas provas externas, ela fornece pistas que podem auxiliar os profissionais da escola no replanejamento do trabalho escolar a ser desenvolvido com os alunos. E esses resultados devem ser analisados à luz das características do contexto da escola, do seu projeto pedagógico e cotejados com os resultados obtidos pelos alunos nas avaliações de aprendizagem conduzida pelos professores. Eu acho que nós estamos apartando as coisas, né? Inclusive, é interessante que ela ganha tal proeminência que tem escola que dá nota do bimestre em função do desempenho que o aluno teve na prova externa. Quer dizer, é uma desqualificação do próprio trabalho que a escola desenvolveu. Né? Então, o que eu chamaria a atenção de vocês é assim, primeiro, que essas avaliações reduzidas à noção de provas e exames, e tendo um uso de resultado preponderantemente voltado para a seleção, para a classificação, ela está afirmando valores individualistas, está afirmando perspectivas competitivas, embora, muitas vezes, quando você olha o documento do projeto pedagógico escrito, a perspectiva é afirmar valores de cooperação, de uma convivência solidária, né? De uma sociedade plural, de uma sociedade democrática. Então, eu acho que eu deixaria assim como um convite para vocês, né? É realmente pôr a nu, eu diria, para que vem servindo as avaliações escolares, né? Eu acho que discutir as finalidades das avaliações, né, para além de informações de natureza mais técnica, mais conceitual, é condição para que a avaliação, de fato, cumpra o seu papel essencial, que é servir o desenvolvimento de todos os alunos. Bem, eu agradeço, então, aí a atenção de vocês. Eu não sei se eu deixo aqui uma sugestão, já que vocês trabalham, aqui o foco é a formação de formadores, eu fui convidada para fazer um módulo de um curso de formação para coordenador pedagógico de ensino à distância. É um módulo muito simples, porque mais eu faço é uma orientação e sugiro algumas leituras. Como eu sabia que, em pouco tempo, eu não ia conseguir trabalhar alguns conceitos, eu convido aqueles que se interessarem, porque, nesse módulo, eu trato lá avaliação de aprendizagem, avaliação institucional, avaliação em larga escala, e trago materiais de leitura, faço referências de leituras, de vídeos, que eu acho que podem auxiliar para vocês, caso venham a programar formação de professores no contexto das práticas. Tá bom? Como é que nós vamos fazer, Marlê? Eu acho que nós estamos aqui... Seria muito interessante a gente conversar mais com a Sandra, mas eu acho que ela também tem problema de horário. Então, a gente deixaria esses pontos aí que ela levantou, essas provocações que ela deixou para nós, para a gente discutir aí no nosso curso e em outros debates que a gente tiver. Eu queria agradecer muitíssimo a presença da Sandra. Eu acho que o debate foi... A presença dela, a palestra dela foi muito boa. Acho que complementou muitos aspectos que o Nelson e a Clarilza trabalham na sala de aula com os alunos, na linha de avaliação, que nós temos aqui no programa, né? E também para os outros alunos, que são os gestores, que são os formadores. Eu acho que, sem dúvida, foi uma contribuição muito importante. Muito obrigada, Sandra, pela palestra.
Eu agradeço a vocês. E se vocês me convidarem, eu volto para a gente continuar a conversa, tá bom? Obrigada. Eu vou solicitar, muito obrigada, professora Sandra, vou solicitar para as alunas a Márcia, do Formep 3, e Edislene também, para que venham até aqui à frente representar os discentes, os tutores, e entregar uma singela homenagem, um singelo presente para a nossa conferencista e para a nossa querida professora Marli André. Muito obrigada, viu? Edislene. Nossas atividades continuam. Eu vou passar um pouquinho do cronograma. Por gentileza, entrega para a professora Sandra também. Obrigada. Eu vou falar um pouquinho das nossas programações no decorrer de hoje. Tá? A gente já tem o café, já está sendo servido. E às 17 horas começam as comunicações. E aí é importante que os alunos que vão apresentar estejam um pouquinho antes, para que possam se organizar, uns 10 minutos, 15 minutos antes, para se organizar, testar pendrive, tudo isso. Às 18 horas, nós retornaremos para cá. Tá? A gente ainda tem a entrega, o sorteio alguns sorteios, todos pegaram uma fichinha com uma numeração lá na frente, a abertura das rifas e uma programação muito especial também. Tá? Então, vamos tentar seguir os nossos horários, que aí a gente consegue dar conta de tudo com bastante calma. Outra coisa também, foi encontrado no espaço dos pôsteres um ticket de estacionamento. Então, o proprietário do carro com a placa FTJ6855, o ticket está comigo. É só vir retirar, tá bom? Se fosse o carro, tudo bem, eu nem anunciaria, mas é só o ticket, né? Podemos, já podem ir para o terceiro andar.